Deus, glória seja dado ao nome santo do Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória seja dada ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos, sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 22 de abril de 2020, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Jardim Ubatã. Quem vos fala, evangelista, irmão Nivaldo, pastor dirigente da igreja. Meu pastor, pastor Loyola, setor Cidade Alta, bairro Cuiabá. Pastor presidente, pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Vamos vamos adorar ao Senhor, pega a sua harpa, junta a sua família, reúna todos aí, vamos adorar a Deus, no hino 597, 5, glória de Jesus, dando graças a Deus por esta vida, amém? Vamos, graças dou, 597, amém? Graças dou por esta vida e do bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo. 597, abra sua harpa no 597, 597. Pela dor, pela aflição, pela graça revelada, pelo perdão, graças celeste e por nuvens que apanhei, pelas rosas no caminho e por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pelas lágrimas vertidas, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna graças hei de dar. Glória. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas. Agradecer a Deus pelo ar que respira. Em casa ainda, problema de coronavírus, mas você tem a presença de Deus. Mas você pode sim fazer a vontade de Deus. Nada impede você fazer a vontade de Deus. Adore ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Hino 578 também da harpa cristã. Abra sua harpa. 78. 578. Adore ao Senhor. Que bom ver os irmãos aí, irmã Janete, irmão Jefferson, vários irmãos. Que maravilha ver os irmãos. Olha, Letícia, irmã Rogério, irmã Cristiane. Que bom ver os irmãos. 578. Sossegai 578. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que podes assim dormir, que a cada momento nos venho, sem prestes a submergir, as atendem ao meu mandar, sossegai.
seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De mal que cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendam, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, para vos salvar, sim, sossegai. A bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma e não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim estarei bem seguro ao porto destino. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja pela uma, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glórias a Deus. Vamos louvar também o hino 564, para a glória de Jesus. 564. Conta as bênçãos. Quantas elas são? Cinco, 564. Há 40 anos, eu era o típico profissional frustrado. 564. Quantas bênçãos? Se da vida as vagas procelosas são, se com desaluno tudo vão, quantas muitas bênçãos dizia de uma vez,
e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem, quantas são da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu, e uma cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Contas e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E bem, lembra que tesouros prometidos tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus irá por ti. Seu auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso, ficarás surpreso quanto Deus, quantas bênçãos Deus já fez. Amém? Colocar o fundo. Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Verso 63. João capítulo 6, verso 63. Todos encontraram, amém? Se você não tem aí, eu vou ler aqui para todos nós, amém? Verso 63. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. O Espírito é a vida, a carne para nada aproveita. Viemos do pó, ficará para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. É vida eterna, é espírito. Os desejos da carne. Amém? Abra em Romanos capítulo 8, verso 14. Por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, 14. Verso 14. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Opa! Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, eu sou filho do Espírito. Porque se eu não tiver o Espírito, eu não sou filho. Só o Espírito, porque só vai ser guiado por um Espírito se você o tiver. Você não tem que você não tem. Então, se você tem o Espírito de Deus, é porque você é guiado, é porque você tem o Espírito de Deus, se você é guiado por Ele. E se você é guiado por Ele, então, para ser filho, tem que ter o Espírito Santo de Deus. Bom, irmãos,
por favor, João, primeira epístola de João. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João. Primeira carta de João. Primeira epístola de João, capítulo 1. Perdão. Primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Verso 17. Verso 17. Perdão. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Opa! 3 os que testificam no céu. O Pai, que é o Pai Celestial. A palavra que nós estamos lendo. E o Espírito Santo. Aí vem vírgula. Estes 3 são um. Esses 3 são um. Irmãos, isso é muito sério. O Pai, a palavra, e o Espírito são um. Pai, palavra e Espírito é a mesma coisa. O Pai, a palavra e o Espírito é a mesma coisa. Quando se fala de Pai, está falando da palavra. Quando se fala de Pai, está falando do Espírito. Quando se fala da palavra, está falando do Pai e do Espírito. Quando se fala do Espírito, está falando do Pai e da palavra. Pai, palavra e Espírito são um. Peraí. Se Pai, palavra e Espírito são um, então palavra e Espírito é a mesma coisa. Espírito e palavra é a mesma coisa. Pai e palavra é a mesma coisa. Pai e Espírito é a mesma coisa. Espírito e Pai é a mesma coisa. Opa, tudo é um só. Tudo é a mesma coisa. Então, quando eu leio a palavra, creio na palavra, eu tenho Espírito. Quando eu vivo na palavra, eu tenho Espírito. Opa, o que eu faço manivado para andar em Espírito? Porque lá Paulo escreveu aos Gálatas: andar em Espírito e não satisfareis com a consciência da carne. Então, para eu não fazer minha própria vontade, que é a carne, mas para fazer a vontade de Deus, que é Espírito, eu tenho que andar em Espírito. Como é que eu faço para andar em Espírito? Quando eu ando na obediência à palavra. Por esse motivo que eu sempre falo na igreja que não há diferença entre ser pregador do Espírito, porque é pentecostal, pregador espiritual. Esse é da doutrina, prega a palavra. Não, irmãos. Quem tem Espírito tem a palavra, quem tem a palavra tem o Espírito. Quem anda no Espírito porque está andando em obediência à palavra. Sabe, nós lemos aqui, o Espírito é o que vive. As palavras que eu vos disse, são Espírito e vida. As palavras são Espírito e vida. Mas aí vem o Senhor Jesus dizendo assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Olha bem. Se você quer adorar a Deus de verdade, se você quer a sua oração respondida, se você quer resposta para as suas dúvidas, se você quer o seu milagre, a sua vitória, você quando for falar com Deus em oração e em adoração, você vai falar com Deus em espírito. Porque se você estiver na carne, Ele não vai te ouvir. Tu recebe adoração em espírito. Um Deus que é espírito, a Bíblia diz assim: Deus é espírito. Se Deus é espírito, Ele recebe adoração de adoradores que estão em espírito. E adoradores que não são falsos, que são verdadeiros. Em espírito e em verdade, porque os pais procuram aos tais que assim o adoram. Ou seja, se está procurando porque não é fácil de encontrar aquele que é anda no espírito, ele agrada a Deus. Por que ele agrada a Deus quem está em espírito? Porque está escrito, Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5, verso 5. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se os que estão na carne não podem agradar a Deus, é porque quando você agrada a Deus, quando você está em espírito. Porque se você estiver em espírito, você consegue conectar com Deus, que é espírito. Então, quando você faz a vontade do Espírito de Deus, e aí você está adorando Deus em espírito. E quando adora Deus em espírito, ele recebe adoração, porque ele procura os tais que assim o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, são os 3 que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Então Pai é a mesma coisa que palavra, que é a mesma coisa que Espírito. E Espírito é a mesma coisa que Pai e palavra. E palavra é a mesma coisa que Pai e Espírito. Vamos entender uma coisa. João escreveu assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então no princípio era o verbo. Depois no versículo, em 1 João capítulo 1, em 1 João capítulo 1, em João capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne.
Então no princípio era a palavra, haja luz, no princípio na criação do mundo, cresça ervas daninhas, haja expansão entre as águas, no princípio era a palavra, e a palavra foi se manifestando, se fez carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque verbo é a palavra em ação. Então no princípio era o verbo. Quando eu falo no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo Deus, no princípio era a palavra. É Deus. E se a palavra se fez carne, esse verbo, essa palavra se fez carne, então a palavra que se fez carne é Jesus. Então no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, Jesus é Deus. Então se Jesus estava com Deus, Jesus é Deus, então Jesus e palavra é a mesma coisa, porque o verbo é a palavra que se fez carne, é a palavra em ação que se fez carne. Então quando eu falo assim, o céu, o Pai, a palavra e o Espírito. Então há três testificam no céu: Pai, palavra, que é Jesus, que é o verbo que se fez carne, a palavra em ação. Então, quando fala palavra, fala de Jesus. E quando fala do Espírito Santo, é o Espírito de Cristo dentro de nós. Então, são quatro: Pai, Filho, Palavra e Espírito Santo. E eu gostaria de falar com os irmãos a respeito desse tema. 5 em 1. Peraí, irmão Nivaldo. Sempre falou da Trindade? Sempre falou de Pai, Filho e Espírito? Agora de Pai, Filho, Palavra, Espírito, que é o Espírito Santo, e quero falar sobre o Espírito. Há um homem dentro do homem, há um espírito, há uma vida dentro de você. É o espírito de fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão. Ele soprou e o fez um ser vivente, fez com vida, que é o espírito de vida dentro de mim e de você, dentro de nós. Então são 5 em 1. Dentro desse tabernáculo, dentro desse corpo aqui, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito, tem a palavra e tem você, que é o Espírito com letra minúscula na Bíblia Sagrada, o Espírito de vida dentro de você. É por isso que eu quero falar sobre os 5 em 1. Porque todos os grandes homens de Deus, que fez grandes sinais, maravilhas e proezas neste mundo, nessa terra usado por Deus, que até hoje a ciência não consegue explicar. Até hoje os pais contam na Palestina de pai para filho os milagres que aconteceram, que ninguém, nem a ciência, ninguém conseguiu fazer igual. Eram cheios do Espírito de Deus. Quão bom é você ver um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Aí, irmãos, Paulo escreve aos Efésios: tomai também o capacete, lá em Efésios capítulo 6, verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tomai o capacete da salvação e tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sempre falo na igreja que o Espírito tem uma espada, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, Espírito e palavra é a mesma coisa. O Espírito tem uma arma, uma ferramenta, que é a espada dele. É a palavra que é a espada. Como eu sempre digo, a espada ataca. A espada defende, a espada ataca, a espada defende. Através da palavra que vamos defender, porque ela é nosso escudo e nosso broquel, para proteger-nos das setas malignas e dardos inflamados do inimigo. Então, irmãos, mas quando o Senhor Jesus fala: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Opa, em espírito? Então adorarão o Pai na palavra. Peraí, a palavra é Jesus, verbo que se fez carne, em Jesus. Mas então o Pai, os três testificam no céu e os três são um. Nós lemos que os três são um: Pai, palavra e Espírito. Então quando mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, adorarão o Pai na palavra, em Jesus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E nós sabemos que é impossível ser filho se não tiver com espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então só é filho de Deus quem está em espírito. Quem está em espírito? Deus é espírito. Importa o adoro em espírito e em verdade. Irmão, isso significa que se você não adora o Pai em espírito, se você não adora Deus em espírito, você não é um adorador de verdade. Por esse motivo tem pessoas que cantam com tanta dicção, com tanta oratória, com tanto dom de canto, mas você vê que tem algo sem graça, algo superficial, porque a pessoa é um cantor por excelência para o mundo secular, uma pessoa que tem uma voz linda, que teve treinamento de voz, e teve cursos, teve mais coisas, mas não tem o Espírito Santo de Deus.
está sem graça. Por quê? Porque não é um adorador em espírito, porque o Pai procura os tais que o adoram em espírito e em verdade. Não está sendo procurado pelo Pai. E se o Pai está procurando é porque está difícil para achar aquele que adora de verdade, aquele que deixou a carne, aquele que está em santidade, em reverência ao Senhor, em obediência ao Senhor para adorar o Senhor. Deus é espírito e seus adoradores o fazem, essa adoração em espírito e em verdade. Se você não o adora em espírito, então você não é filho, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque Deus é espírito. Irmão, se você não adora Deus, que é espírito, você será guiado por sua intelectualidade, por sua psicologia, por seu jeito. Por fora todo mundo acha que você é crente, mas por dentro Deus sabe que não é. Se você não estiver andando em espírito. Quando é que eu estou andando em espírito? Quando eu deixo as coisas da carne e faço a vontade de Deus. Paulo escreveu: andai em espírito e não satisfareis, não cumprireis a concupiscência da carne. Você não cumpre a vontade da carne quando você anda em espírito. Quando é que você anda em espírito? Quando você obedece a palavra, porque nós só aprendemos que 3 testificam no céu, e os 3 são um: Pai, Palavra e Espírito. Espírito não é coisa que palavra. Aquele que anda em espírito porque está andando de acordo com a palavra. Adoramos a Deus que é espírito. Se nós não adoramos a Deus que é espírito, em espírito, como podemos esperar receber algo dele? Vou repetir: se nós não adoramos a Deus em espírito, como é que nós podemos receber algo dele? Como iremos receber algo dele? Perdemos o verdadeiro sentido da oração, adoramos a nós mesmos. Nós, como cantamos, nós estamos cantando, ficamos esperando aplausos de plateia, ficamos esperando que as pessoas se contentem e se alegrem com a plasticidade da nossa canção, do nosso louvor. Queremos colocar palavras bonitas na oração e orando alto para que todos possam ver que minha oração foi mais bonita que a do outro. Permita que o Espírito Santo guie você. Permita que Ele fale, interceda por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo tem o poder de escolher, você tem a habilidade de decidir, irmãos. Comprometa-se com a orientação da palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus te reorientar. Deixa a palavra. Nós queremos falar, faz isso, é desse jeito. Não, deixa a palavra te guiar. Deixa a palavra te conduzir. Forçando a palavra a fazer uma coisa ou outra, mas deixa da palavra de Deus e deixa ela te guiar pelo Espírito Santo. Foi assim que Deus falou para Josué. Deus falou para Josué, Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo como escrito, porque então prudentemente te conduzirás, serás próprio do caminho. Essa palavra prudentemente te conduzirás. Ou seja, eu não quero que você use a palavra para ocasiões, eu quero que você deixe a palavra te conduzir. Não conduza a palavra, deixa a palavra te conduzir. Ela vai te guiar para o caminho certo, porque você será guiado pelo Espírito de Deus, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Você tem a palavra, o Espírito te guia. Comprometa-se com a orientação da palavra, irmãos. Quando não adoramos Deus em espírito, a adoração é imperfeita. A adoração é imperfeita. O Espírito Santo nos dá a palavra e ele nos guia por essa palavra, porque a palavra é a ferramenta do Espírito Santo. Se a palavra não passar através dele, você estará falando de si mesmo. Se a palavra não passar através do Espírito Santo, ou seja, se você ler a Bíblia na carne, você tem um resultado. Se você ler a Bíblia em espírito, você tem outro resultado. Se você ora na carne, você tem um resultado. Se você ora em espírito, você tem outro resultado. Sabe, irmãos, Deus quer uma adoração em espírito. Então é bem melhor você deixar os pecados se consertar para você ler a Bíblia, porque você vai ler a Bíblia em espírito. Então, se a palavra não passar através do espírito, você estará falando de si mesmo. E se você falar de si mesmo, nada vai acontecer. Mas se você falar de Deus pela palavra, ser conduzido pela palavra, tudo vai acontecer. Devemos devemos totalmente depender do Espírito Santo de Deus. Temos que ser totalmente dependente do Espírito da palavra. Irmãos, você acha que Jesus não tinha uma palavra para cada ocasião? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está escrito, nem só de pão, ou seja, usou pão, a mesma palavra que Satanás usou. Transforma essas pedras em pães. Essas pedras só de pão. Ele tinha uma palavra para cada ocasião. Quando o pináculo do templo, joga isso daqui abaixo, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos, ordenar aos teus anjos que ordem a teu respeito. Falou, está escrito, não tentará, Senhor. Tinha palavra para aquela ocasião. Eu pergunto, você tem palavra para ocasiões de desentendimento conjugal? Você tem palavras para ocasião de enfermidade? Você tem palavra? Então conhecer a palavra é muito importante.
simplesmente por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro você servir esse Deus sem conhecer a Escritura. Ele quer que você tenha vida eterna pela Escritura. A vida eterna, a Escritura traz a palavra de Deus, é viva. A palavra de Deus traz vida, é espírito e vida que nós lemos aqui. Então ele falou assim, examinai as Escrituras e cuidar de ter nelas a vida eterna. A palavra de Deus é vida eterna. Devemos depender do Espírito de Deus, que nos dá força e assistência, irmãos. É o Espírito de Deus colocando nossas almas debaixo da influência e operação do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode obedecer a palavra se não for pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ninguém pode obedecer a palavra se não ser guiado pelo Espírito Santo, se não for filho de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmão, você deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para obedecer a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que dá a palavra e ele vai te colocar moldado de acordo com aquela palavra. Por esse motivo, o mais importante do que conhecer a palavra, conhecer a Escritura Sagrada, é obedecer. Obedecer é muito mais importante. Conhece a Bíblia toda, não cumpre nem 50%. Tem pessoas que conhecem 30% da Bíblia, cumpre quase todos os 30% da Bíblia. Muito mais importante você obedecer do que conhecer. Claro que conhecer é muito importante. Como é que eu vou obedecer o que eu não conheço? Mas muito mais importante do que conhecer é você conhecer e obedecer a palavra de Deus. Viver de acordo com a palavra de Deus. É fazer a obra. Bem-aventurado o varão que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse era bem-aventurado, ou seja, não somente que é um ouvinte esquecido, mas ele faz a obra, ou seja, coloca em prática, ele vive aquilo que prega, ele vive, ele submete. Aquele que é bem-aventurado, aquele que é feliz, porque ele é conduzido pela palavra. Irmãos, Mateus capítulo 22, versículo 29 que eu falei, errais, Jesus disse, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quem não conhece a Escritura não conhece o poder de Deus. Quem não conhece Deus maravilhoso pelas Escrituras, o poder de Deus. Ele disse para eles, a Escritura, vai examinando, vai cuidando, ter nela a vida eterna. Cuidar, porque são elas, disse Jesus, são essas Escrituras que testificam de mim. Paulo escreveu aos romanos, todos ficavam assustados, os lenços e aventais de Paulo curavam, milagres extraordinários aconteciam, sinais e maravilhas aconteciam na vida de Paulo, todos ficavam milagres que Paulo fazia, mas que Deus fazia através de Paulo. E aí Paulo olhava para eles assim, lá em Romanos capítulo 10, verso 8, Paulo olhava, mas que diz? A palavra está junto, a palavra já está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A palavra já está na tua boca, meu querido. A palavra já está na boca, minha irmã. A palavra de Deus já está na tua boca, no teu coração. Use-a. Você já tem a ferramenta que ele deixou. Jesus deixou suas experiências. Ele deixou para você. Ele deixou o amor. Ele deixou para você também o Espírito Santo. Ele falou, eu rogarei ao Pai. Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós recebeis, vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós, até a consumação dos séculos. Ele não te deixa, ele não te desampara. Você pode tentar de todas as formas, ele não te abandona, ele te deixa. Você vai e erra, ele vai lá e te resgata de novo. Porque você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus, ele tem uma obra na sua vida. O nosso conhecimento da Escritura não é o principal é você obedecer à Escritura. Você pode dominar, citar versículos, você pode ter tantos cursos de teologia, mas se você não obedecer, não submeter, você não consegue nada com Deus. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. E se a palavra é Jesus, ele falou assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No 14, o verbo se fez carne, Jesus se manifestou, então a palavra se fez carne. Então ele fala, no princípio era o Pai, a palavra Jesus e o Espírito Santo. Sabe, irmãos, é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita, porque as palavras que eu vos disse são Espírito e vida, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo. Irmãos, Atos capítulo 13, verso 2, e servindo eles ao Senhor, diz a palavra de Deus, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Sabe, irmão, é o Espírito Santo quem separa, é o Espírito Santo quem ajunta, é o Espírito Santo quem guerreia, é o Espírito Santo pela palavra que está em você. Quanto mais você tem a palavra em obediência e vivência, do seu espírito. Atos capítulo 10, verso 38.
Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus será com você quando você for ungido pelo Espírito Santo de Deus. 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmo, você não é de você mesmo, a partir do momento que você se converteu, a partir do momento que o Espírito Santo é sobre a sua vida, a partir do momento que você foi ungido pelo Espírito Santo, a partir você não é mais dono de você mesmo, você pertence ao Espírito Santo de Deus, você foi selado, e por isso que ele fala em Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual estáis selados para o dia da redenção. É o Espírito Santo de Deus que faz tudo. Ele já estava na criação do mundo. A Bíblia diz que quando a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. Antes do ser humano ser criado, ele já estava na criação do mundo, antes da terra se formar. Irmãos, lembre-se de uma coisa. Todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus, todos aqueles que foram usados tremendamente, eram cheios do Espírito Santo de Deus. Alegra o teu coração, você não anda sozinho. Alegra o seu coração, porque Ele não te abandona. Você está vivo até hoje. É por isso que você teve tantos livramentos até hoje. É por isso que você não entende porque acontecem coisas, tragédia com todo mundo, e não aconteceu ainda com você, porque Ele está te guardando. Ele está te protegendo, Ele é seu guia, Ele é que instrui, Ele que vai ensinar para você sobre Jesus. E não há necessidade que ninguém te ensine, Ele te ensina, Ele te mostra. Quando vem alguma coisa diferente que faz você pecar, Ele já toca no teu coração, isso não serve, não vai, não faça, não fale. É Ele que freia você. Agora você é filho, eu testifico com o seu espírito que você é filho. Quem é filho não pode fazer isso, você não pode, você não. É Ele que faz isso. É Ele que guiou você para assistir esse culto. É Ele que conforta você, Consolador, Espírito amado Consolador. É Ele que te enche. É Ele que te livra. É Ele que te dá poder para poder vencer o pecado e vencer os malefícios desta vida. É Ele que faz você expulsar demônios. É Ele que faz você pela palavra curar enfermos. É Ele que faz você pela palavra salvar almas. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e juízo. É Ele que vai com a espada desembainhada, que é a palavra de Deus, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Você tem a palavra, você tem o Espírito, você tem o Espírito, você tem a palavra. É Ele que faz por você. E nesta noite Ele está dizendo assim: estou eu fazendo uma grande obra na sua vida. E aí daquele que tentar impedir, porque é Ele que vai na frente fazendo a obra, habita dentro de você e vem com poder sobre você. Maria foi engravidada pelo Espírito Santo. Maria perguntou: como é que isso vai acontecer uma vez que eu sou virgem? Descerá o Espírito Santo sobre ti, e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então dentro dele, o Espírito Santo gerando Jesus. Depois no Rio Jordão, quando ele foi batizado, ele saiu das... O Espírito de Deus em forma de uma pomba disse, a voz bradou do alto do Pai, dizendo: este meu filho amado é que me compraz e tem alegria. Depois ele começou a fazer a obra. Então o Espírito de Deus gerou Jesus dentro de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo, não foi por homem natural, homem de Deus. E depois o Espírito de Deus vem sobre ele em forma de pomba e começa a fazer a obra. Sabe, irmãos, você quando aceitou Jesus, você foi gerado uma nova criatura pelo Espírito Santo que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. E agora ele vem sobre você em poder para você fazer a obra. Então Deus quer que você faça a obra. Deus quer que você coloque as mãos e repreenda todo mal na sua casa em nome de Jesus. Fala para o seu esposo: conserta-te em nome de Jesus. Meu filho, conserta-te em nome de Jesus Cristo. Todo mal sai da minha frente em nome de Jesus Cristo. Ele vai com a espada desembainhada. Ele vai lutando com a espada a seu favor, porque a espada é a palavra, a espada do Espírito. O Espírito Santo tem uma espada, que é a palavra que está dentro da tua coração. Basta você expressar como Jesus: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra deixo para você. Jamais esqueça isso. Ele está aí, ó, dentro de você. Você é um vaso de barro com pedras preciosas dentro, que é o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode tirar, o mundo não pode receber. Porque você tem um Espírito Santo de Deus, que o homem mais rico da face da terra, se não obedecer a palavra, ele não tem. O homem mais rico na face da terra não tem esse poder que você tem, que criou o mundo, que está dentro de você pelo poder da palavra. Quem tem palavra tem o Espírito, que os três são um: Pai, palavra e Espírito. Os três são um, testificado no céu. Amém? Deixa essa palavra. Quero orar por você.
Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, me curvo diante de ti, Senhor, para orar pela tua igreja, Senhor. É o Senhor quem fortalece e renova. Eu te dou graças, Senhor, pela fidelidade de muitos irmãos que são fiéis a ti, Senhor. Pai, eu te agradeço, ó Pai, que a tua obra cresce, porque o Senhor quis assim. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, encha-nos do teu Espírito Santo, que possamos ser guiados por ele, deixá-lo ele nos conduzir, que sejamos conduzidos pela tua palavra, porque o Senhor falou assim para José: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito é obediência. Então, prudentemente considerai, se eu sou conduzido pela palavra, e a palavra é Espírito, e Espírito é a palavra, então eu sou pelo Espírito. E se a palavra e o Espírito e o Pai é um só, somos guiados pelos quatro, meu Pai. O Pai, Jesus, o Espírito Santo e a palavra. Então somos 5 em 1, porque tem o Espírito de vida. O Pai é o Filho, é a palavra, é o Espírito, e o Espírito de vida dentro de mim, Senhor. São 4 em 1 no nosso corpo, Senhor. Ah, Senhor, que o Espírito Santo que habita dentro de nós possa nos ensinar todas as coisas, possa nos conduzir, possa nos guiar, nos consolar. Oh, Espírito Santo de Deus, vai visitando cada coração nesta noite, Senhor. Vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Vai trabalhando as vidas, vai transformando, vai dando santidade. Vai, Senhor, dando os dons, meu Pai. Os dons do Espírito Santo são derramados pelo Teu Espírito para fazer a obra, Senhor, do Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo, porque só o Senhor faz as coisas. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por este momento na Tua santa presença. Pai, eu te peço que o Senhor perdoe os pecados daqueles que se arrependeram. Escreva o nome deles no livro da vida e jogue suas transgressões no mar do esquecimento. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado, Senhor. Cure enfermos nesta noite. Todas as enfermidades nos corpos saiam dos seus corpos em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, macumbaria, toda obra contrária contra a vida dos meus irmãos seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Assim, Pai, nós te agradecemos, nos dê uma noite abençoada na Tua santa presença. Despeça-nos em paz, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? A sua vitória em nome de Jesus. Receba a sua salvação em nome de Jesus. Receba a sua libertação em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus a sua vitória. As portas sejam abertas em nome de Jesus. Causas na justiça sejam resolvidas em nome de Jesus. Marido e esposo desconcertados em nome de Jesus. Filhos com obediência e submissão, seja salvo, liberta em nome de Jesus Cristo. Assim, Pai, nós te agradecemos. Levanta a sua mão. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, que nós diremos amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Até a próxima em nome de Jesus.